Boa noite, voltamos agora para a previsão estendida. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho. Já estão os 3 vídeos da tarde aqui no ar: Centro-Oeste, Sudeste e Norte, Cone Sul e Nordeste. Aqui a parte de Laninha vai vir agora no estendido no Cone Sul. Então se inscreva no canal, acione o sininho, dê seus likes, no canal do Peter também. E vamos aproveitar aqui. Então vamos agora para a previsão estendida. Aqui o mapa do CGEM que está começando a mudar um pouco. Aqui entre a Colômbia, Peru para cá, está indicando predomínio maior de chuva abaixo do normal, avançando aqui pelo Acre e oeste da região do Amazonas. Então aqui pode ser que tenha alguns períodos de veranico mais acentuado, e aqui também, entre a região próxima de Manaus, em direção ao Pará, nessa área aqui pode ter alguns períodos de pouca chuva. E na soma, sim, na soma fica a chuva abaixo do normal. Isso pode indicar, de repente, 10, 15 ou 20 dias com pouca chuva nessas regiões. Ou até, apesar de abaixo do normal, poder ficar concentrada em alguns momentos e bons períodos de tempo seco. Aqui nessa parte leste do Pará também. Depois nós vamos fazer um comentário especial sobre essa região aqui do Nordeste e também pegando um pouquinho Tocantins. Nessa área aqui do Mato Grosso, a chuva também é acima do normal, Rondônia, só que essa região aqui, ó, ela pode apresentar um período de veranico entre o final de dezembro ou durante janeiro. Então, é possível que durante janeiro a gente tenha um período mais prolongado de pouca chuva. Talvez não a ponto de prejudicar totalmente, talvez até ajude por causa do quê? Como está chovendo muito nessa região, o solo está bem encharcado. Isso com esses períodos de pouca chuva, que de repente podem durar ali entre final de dezembro ou início de janeiro até o final de janeiro, pode ter de repente aí períodos de 10, 12, 15, 20 dias com pouco ou nenhuma chuva. Então assim está naquele sinal verde para o amarelo para dar algum probleminha nessa área aqui para quem tiver um pouco mais atrasado. Para quem já tiver passado um pouco do enchimento de grão, de repente vai ser até uma situação boa para a parte da colheita. Depende do estágio que tiver a cultura. Então, algum probleminha nessa região aqui pode ter no final de dezembro, decorrer de janeiro. Então, Mato Grosso, inicialmente, o volume de chuva de hoje até o final de janeiro é acima do normal, mas podendo ficar concentrado uma boa parte em dezembro. Aqui também teremos uma concentração boa de chuva, Rondônia, mesma coisa, e um pouco de preocupação nessa área. Aqui na Bolívia, mais na parte norte do país. Do centro do país até o centro-norte do Paraguai, está indicando volumes altos de chuva. Um pouco também, não tão distribuído, pode concentrar em alguns momentos essa chuva. E nessa parte aqui, até a Venezuela, continua com um tempo mais seco. Quer dizer, vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, o Mato Grosso do Sul, a metade norte, chuvas mais intensas e mal distribuídas ou um pouco concentradas. A parte sul é que preocupa mais porque já está com um problema de pouca chuva agora. Se essa chuva de domingo, segunda e terça der uma falha, aí a situação complica de vez, porque vai fazer muito calor entre essa sexta e sábado e a evapotranspiração e o estresse hídrico nas culturas vão ser bastante acentuados. Tem que vir chuva no domingo, segunda e terça. Falhando, poderá ter problemas mais lá na frente. Então, a chuva aqui é irregular. Vai ter, talvez em janeiro, uma situação melhor nessa região aqui. São Paulo também está indicando chuva abaixo do normal no centro-sul do estado, nessa parte aqui acima da média, no centro-norte e oeste do estado, porém também aqui, nessa região aqui a chuva não é tão regular. Tem momentos em que chove demais, que pode durar uma semana ou duas, e pode ficar 1 ou 2 ou 3 semanas com pouca chuva. Então aqui vai ter uma certa irregularidade, pode indicar o quê? Momentos em que pode ter alguns temporais fortes, alguma chuva forte, trazendo problema pelo excesso, e momentos em que a falta de chuva atrapalha. Aí dependendo do estágio que tiver a cultura, seja milho, soja, feijão,
a cana e outros produtos vamos dizer assim, de verão, outono, podem ter algum probleminha nessa região. Além, claro, toda essa extensão aqui, o quê? Aqueles temporais clássicos com granizo, vento e chuva intensa que sempre trazem transtorno. O Triângulo Mineiro também. Vamos ter momentos de pouca chuva e momentos de muita chuva. Esse fato de indicar chuva muito acima da média aqui, isso pode significar alguns eventos extremos que possam trazer problemas pontuais. Então não é uma chuva bem distribuída. E daqui para frente, aqui ó, o centro-norte de Goiás, aqui a parte centro-norte de Minas, Espírito Santo, essa região aqui é problemática. Já está com problema de excesso de chuva. Aqui pode até atrapalhar bastante a agricultura, trazer transtorno para as cidades em relação a deslizamento, alagamento, nível de rios. Em contrapartida, melhora a situação da bacia do São Francisco, que por enquanto é a bacia que pode ter uma recuperação melhor nesse verão. Nessa área central do estado, do país, e principalmente a bacia do Rio Paraná, continua numa situação delicada, e as bacias aqui de São Paulo também. O sul de Minas, a parte do café, é a região que também merece uma atenção. Aqui continua dando problema para a recuperação dos cafezais da estiagem e da geada. E no verão continua ainda com esse problema. Então tem que ficar bastante atento. O centro-oeste do Rio e essa parte de São Paulo também, chuva irregular. Tem um que sempre diz que tem dificuldade de ter um bom andamento de plantio aqui nessa parte do Rio. E infelizmente vai continuar. Já a parte norte do Rio, pode ser que tenha problemas com excesso de chuva. Na capital fluminense, meio a meio. Pode ter alguns eventos extremos, mas períodos maiores de tempo seco. Então, o litoral aqui do sudeste pode apresentar períodos maiores de tempo seco com sol ou com nebulosidade assim mais variável nessa região. E São Paulo, que exige bastante atenção, inclusive aqui a Grande São Paulo em relação ao sistema Cantareira. Então, nessa região aqui, a chuva vai ficar bem irregular. Na área do sudeste, Minas e Espírito Santo são os que poderão ter problemas sérios com excesso de chuva em relação a rios, encostas e alagamentos e aqueles problemas que infelizmente sempre trazem quando chove demais no sudeste. Goiânia, Brasília, BH, Vitória são as capitais que podem sofrer mais com esses eventos extremos de chuva. São Paulo, algumas trovadas fortes não dá para descartar, assim como o Rio de Janeiro. Mas aqui o problema talvez seja a irregularidade muito grande da chuva. E o Mato Grosso do Sul também exige bastante atenção nessa parte centro-sul. E aqui o Paraná e o centro-sul do Paraguai também, no Cone Sul, a gente comenta mais. Essa área aqui pode ter um período um pouquinho melhor ao longo de janeiro, ali do final da primeira quinzena, segunda quinzena de janeiro, pode ser um pouquinho melhor aqui nessa área. E aqui o problema vai ser o excesso de umidade. Chuvas concentradas nessa região aqui que poderão trazer transtorno, já estão trazendo, mas podem trazer mais transtorno. Na temperatura, grande parte do país está indicando o quê? Um verão com temperaturas em torno ou abaixo da média, mais ou menos em torno do normal, um pouco abaixo, um pouco acima. Como vai ter mais nebulosidade, mais chuva, isso ajuda a segurar um pouco o calor. E aqui nessa parte fica mais quente. Então, normal abaixo da média na região norte, na região centro-oeste e mais frio aqui no sudeste, sendo que no sudeste tem o quê? Tem aqui, ó, essa parte do Paraguai, Paraná e Mato Grosso, normal a um pouco acima. Aqui, alguns eventos de calor forte devem apresentar nessa região. São Paulo, principalmente o centro possui litoral, grande parte para toda Minas, Espírito Santo, Rio. O fato de ter chuva, nebulosidade maior, diminui o calor e de vez em quando a entrada de massas de ar frio que vão passar pelo sul e vão pegar para cá também. Então, essa faixa aqui vai ter dias de calor, vai ter dias de calor forte no Rio de Janeiro, São Paulo capital, Espírito Santo, aqui na região de Minas, mas também vai ter entradas de frio, como estamos tendo agora. Esse fim de semana, amanhã, sábado e domingo, o amanhecer friozinho. Essa região aqui, alta de Minas, que é muito fria, pode ter alguns episódios de geada e temperatura até próxima de 0 grau ou negativo na região de Delfim Moreira. Tem uma estação lá do Charco que fica a 1.700 metros. Então são regiões que são tradicionalmente frias, mesmo no verão. Então essas áreas aqui já são frias, vão ser um pouco mais frias. Isso pode ajudar o quê?
Economia de luz em relação a ventilador, ar-condicionado, de repente ajuda em venda de artigos de meia estação que podem ficar encalhados, pessoal que vem de fora, a parte de consumo de bebidas quentes, dificulta a parte de venda de sorvetes, de roupas de verão, de artigos de verão. As praias podem ter alguns momentos em que vão ficar um pouquinho frio. É um verão um pouquinho diferente do tradicional, principalmente nessa faixa aqui do Sudeste. Essa área aqui já é uma área em que vai ter períodos maiores de calor mais forte. Nessa região aqui, as vendas do produto de verão serão mais favoráveis. Aqui, de meia estação e não tanto verão. E aqui mais ainda do verão. Aqui o calor fica mais acentuado, nas outras áreas mais ou menos dentro do padrão. Vamos torcer para que São Pedro não judie muito da gente. Então, aproveitem bem o nosso canal, deem sugestões, dentro do possível a gente vai ajudando ou modificando e induzindo alguma previsão para algum detalhe que a gente acaba esquecendo. Então não deixe de se inscrever, acionar o sininho, dar o like, acompanhar os vídeos, tem os vídeos da tarde, o vídeo da geada que ocorreu hoje em São Joaquim, enfim. E voltamos no domingo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.